Salve, salve, meu povo da radiologia, aos técnicos, aos tecnólogos da radiologia. Tenham um bom dia. Hoje nós temos um encontro de gigantes aqui. Nós temos dois presidentes. Nós temos nosso presidente do CRTR Nona Região, que é a Denise Gallinari. Nós temos o presidente, diretor-presidente, né, do CRTR Terceira Região, Leandro Prado. É um prazer recebê-lo aqui, tá, Leandro? É isso aí. Ótimo. Encontros de gigantes. Começou bem, né, Denise? Com certeza. Começou bem, né? Gente, acho que foi a primeira vez a gente que encontrou os dois presidentes, né, no bate-papo, né? Hoje vai ser um bate-papo bem descontraído. Falar um pouco da radiologia, falar um pouco do conselho, né? Falar um pouco da nossa profissão, como é que é o desenvolvimento, como é que tá a nossa trajetória, né? E até mesmo mostrar um pouco, né, do trabalho, né? Que está sendo desenvolvido, né, perante a diretoria lá de Minas Gerais. Leandro, eu queria começar agora um pouco assim mais pro lado pessoal, para a gente saber como é que foi a sua trajetória, como é que você começou a sua trajetória até chegar na presidência. Lógico que a gente sabe, né, que você fez o curso de radiologia, mas como é que foi essa trajetória até chegar aqui no Conselho de Radiologia, né, como presidente? Como você já me apresentou, meu nome é Leandro Prado, eu estou como diretor-presidente do Conselho de Radiologia de Minas Gerais. A minha trajetória, em 2013 eu comecei a minha carreira profissional com um curso técnico em radiologia, e aí eu estava trabalhando na iniciativa privada. Em seguida eu passei no concurso público do município onde eu resido, que é o município de Betim. Depois eu prestei um outro concurso, e aí eu entrei também na FEMIG, que é um concurso a nível estadual no estado de Minas Gerais, e eu trabalhei também na iniciativa privada durante 16 anos. Então, quando eu fui lá para o conselho, onde no primeiro momento eu participei de uma eleição, onde a gente obteve o êxito, e aí eu estava na posição de diretor tesoureiro, e aí em seguida teve um novo pleito eleitoral, onde hoje eu estou na posição de diretor-presidente do Conselho de Radiologia de Minas Gerais. Nossa, bem interessante. É bom, né, falar isso, porque para o pessoal ver que, assim, que não é só questão da iniciativa privada, né? No caso do Leandro, no caso da Denise, no meu caso também, a gente entrou para a questão do concurso público, né? Também, que é buscando uma estabilidade, né? Então, para ver que não é só questão do mercado né, privado, né? Se às vezes você acha que não tem uma disponibilidade, mas sempre tá tendo os concursos, né, Denise? Agora voltou com certeza. A ter os concursos, principalmente em Goiás. Eu não sei como é que tá lá em Minas, mas tá tendo uns concursos Goiás, aqui, né? nós estamos trabalhando firme, né? Principalmente nas prefeituras, né? A gente tem assim incentivado muito e falado ali, né? Tanto com a Secretaria de Saúde quanto com as prefeituras, da importância do servidor de carreira, né? Que não importa quem esteja, né, fazendo a gestão, mas que esse profissional continue, né? Que a grande dificuldade, principalmente em cidadezinhas pequenas, é essa. Às vezes acaba um mandato e acontece de oposições ganharem, aí eles tiram todo aquele pessoal, põe outro pessoal, e quem sofre com isso é a população, né? Ficando sem esse profissional de carreira que precisa, né? A demanda da saúde não é uma coisa que dá para esperar, precisa desse profissional realmente ser efetivado, é muito importante isso. Então a gente sempre fala, né, que quando possível faça-se o concurso. Isso, a gente está fazendo até isso, a nossa regional aqui, a gente está fazendo essa reunião, né, dos diretores, a gente está indo, orientando, né, as prefeituras a aumentar a quantidade de efetivo, né, abrir um concurso, porque tem muitos, como é que fala, cidades, né, pequenas aqui próximas, que está tendo muito, como é que fala, empresas terceirizadas. Sim. E está deixando de lado o servidor. E com isso acaba faltando até dinheiro na questão da contribuição, né? Com certeza, né? Com certeza. É importante também, gente, o concurso público, porque ele não vai descontinuar o serviço. Indiferente de quem é o gestor, quem está como gestor, a população está sendo servida com esses profissionais. E quando você tem um profissional de carreira, você elimina aquela parte de trazer a política para dentro do serviço público de saúde. E isso só prejudica tanto nós como profissionais, quanto também a sociedade. Então, a porta de entrada é o concurso público, e que traz uma tranquilidade tanto para a gestão quanto nós profissionais da área da saúde.
Isso, muito boa a colocação do presidente, até mesmo porque quando você tem o servidor, ali ele tem continuidade, né? Então, assim, a questão é só melhorando a questão do serviço, né? Ele começa a ambientar ali melhor, começa a entender toda a trajetória ali, né, Denise? Sim. E aí o serviço só vai melhorando. Agora, se você começa a trocar demais funcionário, né, acaba não desenvolvendo tão bem, né, Denise? Com certeza. Presidente, uma pergunta em relação ao conselho. De que forma, na sua opinião, o conselho pode contribuir para a valorização da profissão da nossa de técnico ou tecnólogo em radiologia? O conselho, ele é uma instituição. A gente tem por detrás de nós profissionais um CNPJ. E isso é muito importante para nós, porque a gente consegue alcançar instituições de representatividade, instituições de poder que deliberam na sociedade através do CNPJ. Então, essa é uma forma de acesso. A gente amplia o acesso quando a gente tem por detrás do nosso CPF um CNPJ, que no caso é o Conselho como autarquia pública federal. Essa é uma forma de buscar a valorização profissional, e a gente tem também a possibilidade de a gente fazer eventos educacionais, estar próximo do profissional, ouvir, dar vez e voz ao profissional dentro do conselho, para que o conselho, após ele ser como se diz, após o conselho ser provocado, a gente ter meios de ação para a gente poder agir, desde que essas provocações elas tenham base legal e que a gente pode trabalhar em cima disso com legitimidade. Por ser uma autarquia pública federal, a gente trabalha com os mesmos princípios da administração pública. Então, o conselho ele não tem autonomia de fazer as coisas igual às empresas que são da iniciativa privada. Então, a gente tem que ter, o profissional tem que ter sempre essa visão que certas coisas a gente não consegue fazer porque a gente tem os princípios da administração pública que rege a nossa administração. Isso, muito boa colocação, até porque também, se a gente for fazer uma coisa que a gente quer, vai mostrar que a gente pode ser que às vezes interprete como a gente está favorecendo certas pessoas ou a certa classe, alguma instituição, né? Então, por isso a gente tem que ser provocado ou solicitado. Isso mesmo, muito bem colocado, né, Denise? Que aí a gente não pode chegar e vou fazer, não. Tem que esperar o que o profissional vai solicitar, vai pedir, né? Muito bom, é isso mesmo. Como instituição pública, né? Federal, a gente tem que seguir várias normas e é muito bem cobrado. A gente faz a prestação de conta, né? No TCU, né? Então... Sim. O nosso conselho, acredito que a Denise também, porque eu acompanho o trabalho que vocês fazem aqui em Goiás, dá uma visibilidade para a gente. E na posição que a gente está como presidente, a gente tem procurado abrir para o profissional para que ele possa interagir dentro do conselho. Eu, de perto, já participei de evento educacional aqui, em algumas reuniões que a gente conversa com a Denise, a gente tem essa participação, e eu vejo que o Conselho de Goiás tem abrido, assim, da forma que o Conselho de Minas também abriu para o profissional ele fazer participar do dia a dia do conselho. Isso é muito importante, essa proximidade entre gestão e profissional. Isso, até brinquei aí que eu falei encontros gigantes, mas é porque realmente esses dois conselhos, tanto o nosso, né, o Conselho de Goiás, CRTN nona, como a terceira, né, de Minas Gerais, tá bem em destaque, tá mostrando bastante aí, a gente tá vendo aí, eu acompanho também vocês nas redes sociais, então a gente tá promovendo bastante encontros, né, então por isso que até brinquei aqui, mas realmente... Sim, a gestão nossa, acho que nosso diferencial é esse, né, buscar realmente a necessidade do profissional, tentar, né, alcançar esses objetivos, levar o profissional ao conhecimento realmente, né, do que o que está pegando dentro da profissão, o que podemos melhorar, questões de mercado de trabalho, que é uma preocupação muito grande do profissional. Então, isso tudo a gente tem levado, a educação continuada, né, Leandro? Isso. Que eu acho que é um diferencial muito grande da nossa gestão, levar a importância dessa educação continuada, que a gente percebe que quando o profissional tem qualificação, ele se destaca no mercado de trabalho, ele, além dele permanecer, ele pode alcançar outros, né, objetivos dentro do mercado de trabalho também, que isso é muito importante, né, que é algo assim que o profissional alcança, é isso, né, porque quando você entra numa profissão, ainda mais uma profissão como a radiologia, que permite trabalhar 24 horas semanais, a gente procura também, às vezes, crescimento dentro dessa área, né, e ela permite isso com a educação. A educação continuada, além de ser uma exigência, né, da RDC, né, 611, né, e é por isso que a gente tem que dar continuidade, Sim. né, além de ser muito bom para o profissional, e a gente tem que seguir, porque é uma exigência, né, Denise? Com certeza.
Leandro, como você enxerga hoje o mercado de trabalho para os técnicos em radiologia, na atualidade? Assim, é lógico que tem essa questão das dificuldades, porque aumentou bastante os cursos, né? Mas aí eu queria saber como que está lá em Goiás, lá em Minas Gerais, a questão do mercado de trabalho. Eu acredito, pelos números de inscritos dentro do Conselho, que a radiologia ela tem se desenvolvido, ela tem crescido no estado de Minas Gerais. Quando a gente entrou lá no início da nossa gestão, a gente tinha mais ou menos 8 mil profissionais inscritos. Hoje, em 2020 e 2025, a gente já está com 11 mil profissionais inscritos. Então, tem crescido o número de profissional, tem crescido o número de empresa. Aqueles municípios menores que, às vezes, não tinha lá a modalidade de raio-x, já hoje está adequando aí e colocando um serviço de radiologia para funcionar. Aqueles municípios que só tinham uma modalidade, que às vezes só tinham raio-x convencional, hoje que é os DRs, já tem também uma mamografia. Tem aqueles municípios que com 40, 50 mil habitantes, que tem também o serviço de tomografia e ressonância magnética. Então, eu acho que é uma área que está crescendo muito e pelos números de inscritos dentro do Conselho, eu acredito que, de fato, está tendo esse crescimento na radiologia no estado de Minas Gerais. Isso aí foi bom. Até bom, né, que você mostrou em números aí que comprova realmente que foi esse crescimento. Isso é muito bom, é uma valorização muito boa, né, que a gente vê o que está crescendo a quantidade de inscritos, quer dizer que está crescendo o mercado de trabalho, né, dos profissionais, está atuando, está trabalhando mais, isso aí é ótimo. Parabéns. A questão do crescimento, né, da evolução tecnológica, como você, assim, é questão até pessoal, às vezes perguntando nem a questão técnica, como você vê a questão da IA, da inteligência artificial aí no mercado de trabalho, até mesmo na radiologia, o que você acha? Você acha que isso é um perigo, é um risco, ou você acha que pode, assim, ajudar o nosso profissional da radiologia? Assim, os fabricantes, ele tem desenvolvido um parque tecnológico com um avanço muito rápido dentro da radiologia. Radiologia, como profissão regulamentada, é uma profissão nova. Se a gente for olhar a regulamentação da nossa profissão em 85, é uma profissão nova. E se a gente olhar no início lá, quando a gente tinha aqueles equipamentos convencionais, aquelas tomografia com tubos sequenciais, a ressonância aberta. E hoje a gente já tem um parque tecnológico aí que a gente aumentou e muito, não somente melhorou muito esse avanço desse parque tecnológico, mas também aumentando também as modalidades de diagnóstico que é possível hoje através da tecnologia. A gente pode falar que antigamente uma pessoa para ter um diagnóstico de alguma comorbidade aí no coração, ela tinha que muitas das vezes entrar no bloco cirúrgico, fazer o exame pela vascular lá para ser diagnosticado. Hoje ele entra dentro de um equipamento de tomografia ou de ressonância magnética e consegue fazer esse diagnóstico aí com a rapidez muito alta, muito rápida. E o que é importante também, porque isso democratiza o diagnóstico, democratiza a assistência dentro do Sistema Único de Saúde, porque a gente consegue baratear, diminuir o custo desse diagnóstico. Então, isso é importante. E com relação à IA, é difícil, né, para qualquer pessoa ou qualquer profissão falar mal da IA. A IA ela tá aí para ajudar a gente nos nossos diagnósticos, para ajudar no nosso, enquanto profissionais, no nosso dia a dia, mas a IA ela não pode substituir o profissional no sentido de que a gente nunca pode deixar de trazer a segurança do diagnóstico e a segurança para o paciente no ambiente e no momento que ele está realizando esse exame. Então, eu vejo a IA como uma coisa muito boa no sentido de nos auxiliar para que a gente possa fazer cada vez mais diagnóstico mais preciso e mais seguro para o paciente. Nunca que ela tem que ter esse caráter de substituir o profissional, porque a partir do momento que a gente deixa de ter um profissional da radiologia dentro do setor de radiologia, a gente está precarizando aquela situação e isso pode trazer riscos para a sociedade, porque o paciente ele é leigo, ele não sabe que às vezes ele está ali fazendo um exame onde a radiação ionizante pode trazer efeitos deletérios para a saúde dele. Então, se a profissão ela é regulamentada para trazer a segurança para a sociedade. E aí vale também para a ressonância magnética,
que aí já não trabalha com o princípio de formação de imagem a radiação ionizante, mas trabalha com radiação também e trabalha com campo magnético, que também tem que ter um cuidado e uma preocupação desses profissionais que adentram e que estão nesse setor, porque são áreas controladas. E toda vez que a gente está trabalhando dentro de uma área controlada, a gente tem que ter um profissional não só legalmente habilitado, mas qualificado para trazer a segurança para o paciente. Isso, muito boa colocação, até porque a IA, assim, eu penso igual a você, que ela vem muito para auxiliar, né, para ajudar, mas nunca assumir, igual a questão que você falou, a questão da radiação, né? O paciente, quando ele entra na nossa sala de raio-x, ele confia 100%. Ele é o que você falar, é o que ele vai acreditar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a questão de passar as informações para o paciente, né? Porque às vezes se você passar alguma informação errada, ele vai seguir, porque ele confia, né? Ele é leigo, não entende a gravidade, né, da radiação se não for usada corretamente, né, Denise? Sim. Mas acho que ajuda bastante em termos assim, de ajudar a questão na elaboração de um relatório, né? Porque como ele faz uma busca geral na IA, né? Então busca informações do mundo inteiro, o que pode auxiliar a gente a melhorar a questão dos profissionais na hora de um diagnóstico, né? Na hora até mesmo de fazer um relatório, né? Para passar a questão do serviço e outros, né? A gente vê como que ela vem para somar, realmente para melhorar a qualidade do trabalho, assim como o Leandro falou, o presidente Leandro da terceira região, ele não vem substituir um profissional, ela vem para somar com esse profissional, para melhorar, né, a qualidade aí dessa execução desse exame, né? Eu penso isso também. Lá em Minas, Leandro Xará, vou te chamar você já de Xará. Lá eu gosto de falar dos nossos eventos educacionais, que nós, como profissionais das técnicas radiológicas, aí eu incluo técnico e tecnólogo, nós somos os guardiões das técnicas radiológicas. E no momento da realização do exame, é o momento que a gente tem de orientar o paciente da forma devida, até porque a nossa grade curricular, elas nos dá esse privilégio, porque nós somos formados 100% para o diagnóstico de imagem, para a realização de exames de imagem, e também outras áreas, aí eu posso falar aqui, medicina nuclear, que também é um tratamento, é uma modalidade que tem o diagnóstico e tem muitas das vezes o tratamento também. Isso. A radioterapia, a radiologia industrial, nossa formação ela é bem ampla e genérica nesse sentido de apresentar a radiação para nós enquanto indivíduo ocupacionalmente expostos. E eu gosto de falar o seguinte, como guardião das técnicas radiológicas, o momento da realização do exame é o momento onde a gente vai orientar o paciente e qualquer procedimento para que todo o momento que envolve a realização do exame diagnóstico, que o profissional, que o paciente esteja seguro durante aquele momento. Então é muito importante a gente ressaltar a importância que nós temos como realizadores, orientadores do exame. Isso é muito importante, eu até acompanho muito, você está tendo alguns eventos, eu já participei de um evento lá em Belo Horizonte, né? Lá em Minas, né? Onde você foi um dos palestrantes também, né? E aí agora vai ter um outro agora em novembro, né, Leandro? Até que se você quiser a oportunidade, quiser divulgar lá do evento, né? A gente vai ter um evento junto com a Associação Abiter e o Conselho de Minas, o Conter também vai estar presente. A gente convidou profissionais do Brasil inteiro, Minas Gerais vai receber vocês, profissionais da radiologia, de braços abertos. Vai ser um evento muito, muito grande, muito importante para a nossa categoria. Vai ser sediado na UFMG, no auditório da UFMG, na área hospitalar lá de Belo Horizonte. É importante você, enquanto profissional da radiologia, estar presente, que é um momento que a gente está entre os pares, onde a gente pode trocar as informações aí e sair de lá enriquecido aí para a gente voltar e aplicar aquilo que a gente aprendeu lá no nosso dia a dia. Muito boa. Ô Leandro, quais foram os maiores desafios assim, que você enfrentou ao assumir o cargo lá de presidente lá do Conselho Regional, né, de Radiologia da Terceira Região? Porque assim, às vezes a gente como técnico, a gente trabalha no dia a dia, numa clínica, num hospital, ele é uma coisa, né? Agora quando a gente passa para a parte da gestão, às vezes acontece, querendo ou não, a gente agrada alguns, às vezes desagrada outro, e aí realmente a gente acaba tendo uma dificuldade. Eu queria que você falasse como é que foi quando você assumiu lá
Não tô querendo causar intriga, não, tá? É só uma curiosidade mesmo, que às vezes o pessoal, né? Assim, eu evito muito falar dessas coisas, até para a gente não ficar trabalhando na política o tempo todo, e a gente tem que ter ali, naqueles momentos eleitoral, ter democratizar, né, a participação das pessoas, que as pessoas podem sonhar por almejar ter esses cargos, mas assim, a gente tem que ter isso mais para os momentos políticos. Mas vamos abrir uma exceção e eu vou descrever para vocês aqui quando a gente assumiu lá em 2017. Assumiu na ocasião, assumiu eu como diretor tesoureiro, o Luciano Monteiro como diretor-presidente e o Douglas como diretor-secretário. O impacto e a decepção foi muito grande, porque a gente entrou para dentro do conselho e a gente viu um cenário onde a instituição ela não tinha computador para todos os profissionais, não tinha ar-condicionado, não tinha armário. Então, por vários locais dentro do conselho, as pastas funcionais daqueles profissionais elas ficavam amultuadas, não tinha, era um completo desorganização. E nesse primeiro momento é meio que disruptivo, porque é um cenário para o colaborador que está ali. Alguns são concursados, outros não. Tem aquele momento de achar de incerteza por parte deles, de achar que a gente vai demitir, que a gente vai ser carrasco, e não tem nada disso. A gente procurou entender a situação e contribuir de acordo com aquilo que estava dentro de possibilidade de imediato, para que a gente pudesse ali avançar na gestão dentro do conselho. Então, no primeiro momento foi muito difícil também, porque a gente entrou, se eu não me engano, no dia 7 de novembro, as contas estavam pagas até o dia 10 de novembro. Então, não tinha caixa, não tinha dinheiro. E a gente teve que fazer, naquele momento ali, a gente até oficiou o CONTER, que é um órgão legislativo a nível nacional da nossa profissão, para fazer com que durante um período a gente não fizesse o repasse da cota parte, para a gente conseguir manter o salário dos colaboradores em dias. E ali começou muito da minha parte ali, junto com o Luciano e o Douglas, da gente revisar todos os contratos que a gente tinha de prestação de serviço, para a gente tentar gerar uma economicidade dentro do serviço público, rever, extinguir alguns contratos. E aí a gente foi, nesse primeiro momento venceu, passou essa parte, em seguida começou a entrar as anuidades, e a gente começou a fazer uma programação para que o conselho não ficasse mais nessa situação de precariedade. E aí hoje a gente tem um cenário completamente diferente. O Conselho de Radiologia do Estado de Minas Gerais é um conselho 100% digital, com o sistema em planta, onde a gente oportuniza para o profissional que está... Porque Minas Gerais é um estado com 853 municípios. A Belo Horizonte está tão distante de alguns municípios... Essa logística aí então, eu vou dar um exemplo. Os nossos fiscais, eles ficam sediados em Belo Horizonte. Quando um fiscal sai de Belo Horizonte para fiscalizar a região ali do Triângulo Mineiro, ali, Uberlândia, Uberaba, cidades ali vizinhas, ele perde toda segunda-feira no trajeto, e a sexta-feira ele perde de retorno, ele também perde. Então, a eficiência da fiscalização nessa semana de fiscalização, ela fica de fato com a fiscalização a terça, a quarta e a quinta. A segunda e a sexta é só deslocamento. E tem também aquela parte de que, para esses profissionais se inscreverem no conselho, eles tinham que ou enviar toda a documentação por correio, e aí tudo autenticado em cartório, ou levar presencialmente. Hoje, com a Implanta, que é um sistema totalmente digital, profissional, indiferente da localidade que ele se encontra, ele tem que só anexar a documentação para que ele seja inscrito. E aí gera uma economicidade, porque não tem custo cartorial com isso, e dá também celeridade em todo esse trâmite. Além, assim, né, além da economia, né, para o conselho, ajuda bastante o profissional, né, que ele vai deixar de ter toda essa locomoção aí que vai gastar bastante, né? Então isso aí vai agilizando bastante, o processo fica mais rápido, mais ágil, né, Leandro? Com certeza. É isso que é gestão, tá, gente? É questão o quê? De fazer o quê?
Por isso que eu fiz essa pergunta para ele, às vezes é um pouco polêmico, mas não é porque para mostrar, até mesmo para a sociedade, né, porque a gente como, né, gestores, a gente tem que ter essa prestação de conta, porque às vezes quem tá de fora não vê como é que foi esse trabalho, né? Por isso que é bom a gente divulgar como que foi essa transparência, né, Denise? A questão dos gastos com o conselho, né? Um exemplo, às vezes a gente quer comprar uma coisa, mas se a gente não fez a programação, a gente não pode, porque a gente tá fugindo da lei. Então, por isso que é tudo organizado. Às vezes a gente quer fazer uma coisa esse ano, a gente deixa pro ano que vem pra gente fazer toda a organização, né, Denise? Tem que incluir na previsão orçamentária. Tem que colocar na previsão orçamentária, né? Pra se organizar e depois poder fazer a compra, né? Por isso que às vezes tem o dinheiro e não consegue comprar, né, velho? Leandro, é importante eu dizer aqui também, eu citei aqui a critério de exemplo a inscrição, mas qualquer demanda dentro do conselho hoje ela é 100% digital. 100% digital. Certidão de regularidade, troca de endereço, qualquer demanda que o profissional precisar dentro do conselho está disponível de forma 100% digital e 100% presencial. Porque aqueles profissional que quiser ir até o conselho está de portas abertas para receber ele ali. E é importante a gente mostrar que tem essas duas modalidades de atendimento. Isso. A 100% digital e a 100% presencial também. Até porque, né, presidente? Porque tem pessoas que ainda não quer fazer tudo digital. Ele quer ali, ele quer ter a presença, ele quer ter o contato, ele quer sentir a segurança, né, de conhecer o conselho. Isso é uma vantagem para a gente, porque ele vai lá, ele conhece, né, vê como é que funciona. Mas também tem aquela pessoa, né, que não consegue, aquele profissional ir lá, locomover, onde ele pode mandar, né, tudo, fazer tudo digitalmente, né, Denise? No nosso caso também está sendo assim. Então, agilizou bastante os processos, a gente começou a fluir o trabalho, desenvolveu muito melhor, né, Denise? Tem muitas coisas que nós também estamos evoluindo devagarzinho, estamos evoluindo até para realmente para facilitar para esse profissional, tentar orientar, ajudá-lo, até porque nós mesmos somos 4 estados. Apesar de cada estado ter sua delegacia, né, ter sua sede ali para estar atendendo o profissional, mesmo assim tem essas dificuldades, né, existem. E precisa tentar auxiliar, ajudar no que for necessário esse profissional. Eu fico imaginando a Denise nessa situação, porque a gente no estado de Minas Gerais, a gente já tem uma demanda de trabalho, uma sobrecarga muito grande. E assim, como os conselhos são parecidos, Denise, eu acredito também que aqui, às vezes, a gente quer fazer muita coisa, mas a gente não tem aquele braço de trabalho. Sim. Porque a gente precisa de pessoas envolvidas e tudo. E aí você tem essa situação que você tem o estado de Goiás e você tem outros estados também, que são as delegacias que vocês aqui são responsáveis. Então, eu sei que você está numa luta grande aí. E as lutas também é grande, né, Denise? O Acre, Rondônia, não é Tocantins, fácil, né? mas assim, é bastante desafiador, né? Mas é isso que a gente procura, né? Esse braço que é a delegacia, né? Que seria esse profissional que representa nós de uma certa forma e sempre se fazer presente. Eu falo que é igual a mãe com filho. Se você faz para um, tem que fazer para o outro. Se eu faço um evento aqui, eu faço outro nos outros, né? Outros estados. Então a gente tem que tentar fazer igual, né? Tentar melhorar, né? E tentar atender essa necessidade que a gente percebeu que, infelizmente, né? Foram que aqui por muitos anos na nossa região foi Goiás e Tocantins. Então, assim, a gente já tinha esse costume. Quando agregou a questão de o Acre e Rondônia, a gente percebeu que foram estados assim que foram muitos esquecidos de uma certa forma, né? E a gente tem tentado se fazer presente, mesmo distante, né, geograficamente, mas é igual eu falo, presente é próximo, igual todas as vezes que a gente conseguiu visitar locais, visitar o profissional, a gente sempre assim colocou toda as linhas de atendimento que a gente tem, né, contatos pessoais nossos mesmo, né, para que a gente conseguisse se tornar mais próximo desse profissional e atender a necessidade desse profissional que necessita, né? E eu creio que a gente está avançando bem nesse aspecto, devagarzinho a gente tem avançado, estamos com o evento programado já. Até aproveitando, né? Um exemplo, lá de Minas, né? Eu vou lá representando o conselho, né? Aí a Denise, mas o João Marcelo não vai poder ir justamente por causa disso, né, Denise? Tem o nosso evento. Nós estamos com em Araguaína, né? Então a gente está tentando sempre se, né, fazer presente nesses estados que a gente representa, né, levando realmente também essa participação do conselho na questão da educação continuada, nesses eventos, e tentando aproximar de uma certa forma esse profissional
para nós, né, para o nosso lado, porque ele entenda realmente o que a gente está fazendo, o que a gente pode melhorar, né? É aquilo que eu falo, nem tudo compete ao conselho, mas a gente entende que se o conselho abraçar esse profissional e levar ao órgão que compete, nós vamos ter resultados, que é o que a gente tem feito, né? Às vezes o profissional chega com nós com demandas que não tem nada a ver com o conselho, mas assim, ele não fica desassistido, a gente fala, não, vamos embora juntos tentar resolver isso ao órgão que compete, né? É o que a gente tem tentado fazer em Minas também. A gente tem tentado aí, com todos os desafios que existem, estar próximo do profissional. Isso. A gente só vai ser, de fato, uma categoria que vai conseguir a valorização profissional a partir do momento que nós, enquanto profissional, aproximar do conselho, aproximar do sindicato, aproximar das associações, que são instituições de representatividade profissional, e quando a gente estiver junto e entender que existe um CNPJ por detrás de nós que pode nos representar, a gente vai conseguir os nossos avanços. Então, é muito importante você, profissional, tanto da Radiologia de Minas quanto Goiás e das delegacias que estão sob os cuidados da Denise aqui também, você aproximar da gestão para vocês dar alguma dica, para vocês propor alguma coisa que nós aqui, enquanto gestores, a gente vai acolher essa demanda e vai fazer com que a gente possa progredir e, quem sabe, implementar essa demanda dentro do nosso regional, ou no caso da Denise aí, dos regionais e das delegacias que ela é responsável. Isso, aproximar cada vez mais, acessar as redes sociais, né, Denise? Acompanhar os eventos, tentar se informar melhor, né? Porque isso aí acontece tanta coisa, né? Tantas informações, né? Que às vezes não é divulgado, então por isso que a gente até está fazendo esse bate-papo para divulgar realmente o trabalho, né, dos conselhos, a função do técnico de radiologia, quais são os objetivos, o que o conselho pode fazer para ajudar a classe em si, né, coisa que às vezes tem até alguns profissionais que é antigo na área e ele não sabe realmente a função específica, às vezes ele cobra do conselho, mas às vezes é o sindicato, às vezes é a associação, e a gente tenta sempre trazer isso à tona, né, Denise? Isso mesmo. Leandro, aproveitando aí, quais são as principais demandas lá da categoria que chega para você lá no conselho? Porque às vezes acontece muito assim, cada região ele vai chegando as demandas, né, diferentes. Lá para você, lá em Minas, quais são as principais demandas que vai chegando no dia a dia lá no conselho? A gente recebe muito edital de concurso com, às vezes, carga horária ou salário que não respeita o piso. Aí a gente, nessas ações, a gente pede retificação de edital. Nem sempre os gestores que são responsáveis por esses editais, eles acatam de imediato, mas é uma forma que a gente tem de tentar resolver de forma administrativamente. Quando a gente consegue solucionar essa demanda de forma administrativa, bom, todo mundo ganha com isso. Quando a gente não consegue, porque o município ele entende que ele tem discricionalidade, que ele pode gerir sobre cargos e carreiras dentro do município, e de fato ele pode mesmo gerir, ele não pode gerir sobre profissão. Quem regulamenta a profissão é a União. E aí uma profissão, quando ela é regulamentada, ela tem os mesmos preceitos em todo o Brasil. Então não pode ter nenhuma modificação nos pré-requisitos para que o profissional exerça aquela função. E aí tem que seguir, no nosso caso já tem carga horária prevista em lei e piso salarial. Muitas das vezes os municípios não acatam esse piso salarial. E aí o Conselho de Minas, nós já estamos entrando com as ação civil pública contra esses municípios que não pagam o piso salarial. E aí a gente vai aguardar na justiça para saber qual que vai ser a resposta que a gente vai ter a respeito dessas demandas. Esse é o caso do edital. A gente tem muita demanda também de pejotização, que é uma luta muito grande que a gente está tendo lá. Então, o que é a pejotização, gente? A terceirização, ela é lícita. O conselho não tem nada contra a terceirização de trabalho.
O que a gente tem e que a gente está procurando intervir para que isso não ocorra é aquela modalidade de pejotização, onde eles pegam o CPF dessas pessoas e transformam num PJ. Então, com relação a isso, o Conselho está fazendo várias ações para tentar inibir essa modalidade de contratação dentro do Estado de Minas Gerais. Agora, quando a empresa terceiriza e vai lá e contrata profissionais, e dentro desses profissionais contratados, eles estão amparados pela legislação da CLT, pela legislação trabalhista, a gente vê de forma muito positiva. Sim, e aí é uma forma de empreendedorismo positivo. O que a gente está tentando cercear é essas pejotizações, que muitas das vezes ela tira os direitos trabalhistas do profissional e coloca o profissional numa condição que, para ele ter um salário com dignidade, ele tem que fazer uma carga horária muito superior à que a gente está acostumado com a CLT e que nós temos amparado na nossa lei, que é 24 horas semanais. Então a gente tem agido muito contra essa modalidade e eu espero que a gente consiga isso. E tem também outras demandas que às vezes o Conselho, ele também é um órgão consultivo para a sociedade. Sim. Então qualquer pessoa que às vezes não é um absorvedor da nossa mão de obra ou a própria sociedade tem alguma dúvida, eles podem buscar essas respostas no Conselho. E aí a gente atende todas essas demandas. Questão de consultar, né? O profissional está legalizado, né? Isso também. Muito importante. Então são várias demandas, são bem distintas as provocações e as consultas que chegam até o Conselho e a gente tenta ali, da melhor forma possível, atender todas essas demandas. Nossa, muito bom. Isso aí também é bem parecido com a nossa realidade aqui, né, Denise? Sim, sim. Mas a gente também está fazendo basicamente assim, quando tem a questão lá do concurso público, né? A gente tenta, né, levar administrativamente. Quando a gente não consegue, a gente aciona o nosso jurídico para o jurídico entrar com a ação para tentar resolver da melhor forma possível. Apesar de que não é uma função específica do Conselho, né, Denise? Se for olhar bem, né, seria dos outros órgãos, né, questão da carga horária, questão salarial, né, mas aí mesmo assim a gente está fazendo esse papel, no caso também de vocês aí, tá fazendo também, que é o que? Tentar melhorando aí cada vez mais, né, Denise? Para tentar ajudar o profissional, a sociedade em si. Ô, Leandro, a gente está quase chegando ao fim aqui, mas eu queria deixar uma pergunta assim, pessoal, e é bom até mesmo porque a gente fala muito profissional, mas a gente tem que pensar também nos alunos, né, Denise? Que não é o profissional, mas é o futuro profissional que está entrando no mercado. A gente preocupa com isso também. Tanto que a gente está fazendo assim, lá no nosso conselho, no regional, a gente recebe aluno, né, de escolas onde a gente mostra para eles qual o papel do conselho, quais são os direitos dele, quais são os deveres, para ele já saber realmente o que ele precisa, né? Então, eu queria te perguntar, que mensagem você deixaria para os estudantes e os novos profissionais da radiologia que futuramente, né, vai ser profissional, que vai inscrever no conselho? Como profissional, eu tenho para falar que a gente tem que dar continuidade à nossa educação continuada. É muito importante você que já formou, participando de cursos, buscar sempre estar aprimorando os seus métodos de trabalho, até porque o desenvolvimento tecnológico da área da radiologia, ele acontece de uma forma muito rápida. Então, a gente tem que acompanhar isso enquanto profissional. E para aqueles estudantes que estão aí agora, que ainda não está inscrito no conselho, que estão nesse período de formação, a mensagem que eu tenho para passar para vocês é: participe dos eventos educacionais do conselho. A sua formação compete a você enquanto indivíduo. Isso é um ato personalíssimo. Não se deixe contaminar por mensagens negativas de profissionais que às vezes estão muito decepcionados com o setor da radiologia. A sua formação depende de você. Estude, participa da vida ativa do conselho, do sindicato, da associação, porque são instituições de representatividade profissional. Então é muito importante você entender o cotidiano da nossa profissão, entender o que é a atribuição de cada dessas instituições, para que a gente possa
contribuir com a radiologia. E participe dos eventos educacionais do Conselho, que eu acredito que aqui também, né, Denise, é gratuito, né? Gratuito. A maioria dos nossos eventos, né, a gente vem buscando realmente as parcerias para ser totalmente gratuitos, né? Para que realmente só o professor só precisa ir, né? E lá em Minas, a gente também tem essa modalidade do simpósio totalmente gratuito, o simpósio a gente vai às cidades onde tem instituição de ensino e profissionais, a gente faz esses eventos lá. A gente tem a convenção que é feita em Minas Gerais, dentro de Belo Horizonte, e todos esses eventos são gratuitos para os profissionais, estudantes. Eu estou falando dos eventos, gente, que são realizados pelo Conselho. Eu não estou falando de ampliando aí para todos os eventos da radiologia, mas aqueles que o Conselho é o realizador e idealizador do evento, esses são 100% gratuitos. Aqueles que o Conselho participa como colaborador, aí quem está fazendo tem o direito de cobrar, a gente não pode agir em cima disso. É só uma parceria, né? Mas aí a gente procura também, quando a gente é consultado, a fazer com que seja o mais acessível possível para o profissional da radiologia. Então, você, estudante, participa da vida acadêmica da sua instituição que você está aí de ensino, participa do dia a dia das instituições de representatividade da radiologia e participa também do conselho. Vai até a sede do seu conselho, procura lá entender como que funciona. Tem certeza que você vai ser muito recebido pela Denise. Lá em Minas também você vai ser recebido por mim ou qualquer outro conselheiro que estiver presente, e aí vai ser um prazer enorme explicar para vocês quais são as atribuições do conselho e o que a gente tem feito. Gente, eu quero agradecer a presença do presidente, né, do CRTR Terceira Região, lá de Minas Gerais, Leandro. Foi muito bom esse bate-papo. A gente teve uma troca, né, de experiência muito grande, né, entre um conselho e outro. Os dois conselhos são muito grandes, né, Denise? Então isso aí ficou muito bom e eu gostei muito da colocação do presidente, chamando, né, principalmente as pessoas para conhecerem o conselho, saber qual que é a função dele, qual que é o objetivo, o que ele está fazendo, o que pode ser cobrado, né? Porque isso é muito bom, até mesmo porque aí sim você vai saber qual que é a função, qual que é o objetivo dele, você pode cobrar. Porque tem muita gente que às vezes fala, mas não sabe o que realmente qual que é a função do conselho. Então, quero agradecer bastante, tá? Quero deixar a nossa presidente, né, finalizar aí. Isso aí, nós também, né, nossa região está de portas abertas aí a vocês, né, aqui em Goiânia nós temos nossa sede, as delegacias, né, de Tocantins nós temos em Palmas, em Porto Velho nós temos lá, né, em Rondônia, né, tem Porto Velho, em Rio Branco, né, que é o Acre também, e todas elas, gente, todas elas estão de portas abertas a esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham como profissional, né, nossos contatos, igual sempre disponibilizo meu contato pessoal para vocês, né? Para que realmente qualquer necessidade a gente possamos juntos evoluir, juntos, né? Tirar todas essas dúvidas, né? E é isso que fortalece uma categoria, gente. A gente realmente, assim, pensar juntos. Eu quero agradecer o convite aí, na pessoa da Denise. Quero agradecer a receptividade que eu tive aqui em Goiás, pessoal muito bom, bem parecido com o mineiro ali no sentido de ser acolhedor. E eu espero que essas experiências que a gente teve aqui no dia de ontem, na reunião lá na sede, Denise, que venha surgir frutos, que a gente venha assinar um termo de cooperação técnica, onde o que a Denise tem feito, que tem dado certo aqui, ela vai passar para a gente, o que a gente tem feito lá, a gente vai passar para ela, fazer essa troca, porque essa interação entre os conselhos ela é muito importante também, porque ajuda a contribuir com a gestão, e contribuindo com a gestão, a gente contribui também com o profissional que está lá na ponta lá, e eu estou muito feliz aqui com o que eu encontrei do trabalho que a Denise tem feito aqui, e desejo a vocês aí, profissionais e sociedade aqui de Goiás, que estejam com a Denise aí no dia a dia aí, para que ela possa avançar cada vez mais e poder contribuir não somente com a radiologia, mas continuar contribuindo com a sociedade, que eu observei que ela contribui em várias frentes aí de trabalho. Você está de parabéns, viu, Denise? Obrigada.